Bem, olha, é muito comum que quando há uma ruptura no casal, e esse casal tem filhos, filhos adultos, principalmente nessa fase, os filhos tendem a se colocar do lado da parte que eles consideram mais fraca, mais frágil. Quando a ruptura se dá por uma separação, os filhos tendem a ficar mais próximos daquele lado do casal que eles consideram que foi injustiçado, né? E acham que se foi a outra parte que deu causa à separação, eles ficam mais de um lado da outra parte. Mas acontece que também essa questão de dar causa é algo que normalmente as pessoas pensam, deu causa porque pediu a separação, mas não necessariamente é assim que as coisas acontecem. Às vezes pediu-se a separação porque a causa foi dada pelo outro lado, porque quem pediu a separação entendeu que a ação, ou a atitude, ou o comportamento que vem se repetindo da outra parte foi o que realmente produziu a causa. Então essa questão de quem deu causa é difícil, mas enfim, os filhos têm aquela sensibilidade muito típica deles, de entender que um ou outro foi mais injustiçado e está sofrendo mais e tende a ficar mais um pouco do lado desse lado. E às vezes até quando ocorre isso, e quando realmente há uma decisão mais firme, mais determinada de uma parte em deixar a relação, essa parte que tomou essa decisão mais firmemente tende a reconstruir sua vida de uma maneira mais rápida, e a outra parte fica meio fragilizada, sofre pela separação e pelo fato de estar percebendo que a outra parte está se reconstituindo mais rapidamente do que ela vai reconstruir ela, que eu digo é parte, tá? Porque pode ser tanto o lado masculino ou o lado feminino da separação, enfim, se é que faz algum sentido citar gêneros nisso aí. Mas existe também aqueles casos em que a viuvez, uma parte do casal ficou só por motivos de viuvez. E isso também produz nos filhos uma sensação de proteção, né? De preocupação com o estado que a pessoa vai ficar, que o pai ou a mãe vão ficar na solidão, na tristeza, podem ficar deprimidos, sentindo a falta da outra parte. Isso realmente acontece muitas vezes. Então começam a dizer, olha só, você precisa sair de casa mais, você precisa se abrir para a vida, você precisa encontrar coisas que lhe dão prazer, você precisa sair. Quem sabe até pensar no novo relacionamento. Aí a parte, não, mas eu não estou pensando nisso, eu não quero nada disso agora. E os filhos vão incentivando que isso aconteça. E aí o que às vezes ocorre? A pessoa consegue buscar forças através de psicoterapia, às vezes religião, e às vezes até os próprios conselhos que recebe dos filhos. E aí resolvem se abrir um pouco mais para a vida. E começam a sair, e começam a buscar amizades, começam a participar de grupos, e começam, de repente, a ter vontade de reconstruir suas vidas. E às vezes o que ocorre? Conseguem, encontram alguém com quem se identificam, com quem passam a se sentir seguros, começam a desenvolver um certo sentimento afetivo de proximidade e estabelecem um relacionamento. E aí o que é que acontece? Os filhos, a princípio, ficam felizes, mas, ao mesmo tempo, começam a ficar preocupados. Preocupados por quê? Porque, muitas vezes, quando o papai ou a mamãe, abandonado, ou viúva, resolve encontrar alguém, consegue encontrar alguém e começa a gostar desse alguém, às vezes começa também a fazer coisas que não são exatamente aquelas coisas que os filhos imaginavam que seria um comportamento deles quando encontrasse alguém. Ficam mais soltos, ficam mais felizes, às vezes começam, a sair, começam a querer fazer coisas que não faziam, começam a se comportar de uma maneira, às vezes, até meio infantilizada, porque às vezes a paixão faz a pessoa começar a viajar um pouco na maionese, faz as pessoas começarem a ter atitudes que sugerem que estão perdendo um bom senso e a razão. E isso é absolutamente normal, porque ela está se reencontrando, ela está encontrando uma nova forma de expressar esse sentimento. E os filhos, aqueles que estavam desesperadamente preocupados com os pais, começam a ficar preocupados agora com os pais, mas em outro sentido. Aí eu não estou mais preocupado com a solidão do meu pai ou da minha mãe, eu estou preocupado que ele está se metendo em um relacionamento e ele pode quebrar a cara. Ele pode, ou ela pode, se magoar com isso, porque essa outra pessoa, principalmente, aí que vem a questão, se esta outra pessoa com a qual
o papai ou a mamãe se envolveu forem bem mais novos, aí que o problema fica mais grave. Porque começa a haver aquela sensação, pô, meu pai tá se envolvendo aí com alguém que tá querendo se aproveitar dele, ou a minha mãe está se envolvendo com alguém que na certa, poxa, vai fazer ela se sentir infeliz. Enfim, os filhos começam, ao invés de ficarem felizes com o momento que os pais estão vivendo, começam a ficar preocupados. Eu não estou querendo aqui dizer que não há, que sempre não vai haver motivo para preocupação. É claro que os filhos, às vezes, têm o direito de ficar preocupados, é normal também isso. O que às vezes gera problema é que os filhos passam a achar que eles é que têm a capacidade e o bom discernimento de decidirem qual é a pessoa que vai fazer realmente bem aquele papai ou aquela mamãe abandonados. E isso gera uma confusão tremenda em algumas situações. Aí você vai ter o papai ou a mamãe preocupado em fazer com que os filhos aceitem um novo parceiro ou nova parceira. A própria parceira ou parceiro vai ficar preocupado também em agradar os filhinhos. E às vezes essas tentativas de um querer agradar o outro geram uma encrenca maior. Porque você tem a sensação de que, poxa vida, se meus filhos não gostarem da minha nova namorada ou do meu novo namorado, como é que vai ser? Eu vou ter que tomar partido? Não, eu não quero tomar partido, eu não quero ficar contra os meus filhos, nem contra a minha parceira ou meu parceiro. Como é que isso vai fazer? Então eu preciso encontrar uma maneira de equilibrar isso. Então os pais às vezes ficam divididos, porque não querem perder o carinho, o amor, o respeito dos filhos, mas também estão sentindo muito bem na nova vida. Vida essa que eles passaram a construir porque os filhos incentivaram. Então veja como é difícil isso. Parece para os filhos que, olha, meu pai e minha mãe precisam reconstruir suas vidas porque estão muito infelizes. Agora, é preciso que eles se reconstruam, que eles recomecem com alguém que eu aprove, com alguém que seja muito legal. E isso não é verdade, isso não é viável, isso não é possível acontecer. As coisas não acontecem dessa forma. Então, é necessário que as pessoas se abram e tenham paciência e tenham capacidade de entender, de serem empáticos e colocar no lugar de quem está vivendo essa situação nova. Tá bom, vai ter papagaiada, vai ter umas presepadas que o filho vai perceber que o pai ou a mãe estão fazendo e vão achar, pô, eles estão ridículos fazendo isso. Pode acontecer, mas é preciso que os filhos tentem se colocar na posição do pai no futuro. Sabe o que acontece às vezes com os filhinhos que estão bem lá, ou casados, ou descasados, ou solteiros? Eles acham que eles nunca vão ter a vontade de casar de novo ou de reconstruir suas vidas quando eles ficarem na idade em que os seus papaizinhos e mamãezinhas estão tentando reconstruir suas vidas. Eles vão achar assim, porra, é ridículo. Não, se eu chegar nessa idade, eu parei. Eles não têm a capacidade. E é normal que não tenha essa capacidade, porra. Porque só quem tá vivo, só quem chega lá e que chega com vitalidade, com disposição para refazer suas vidas é que vai saber, é que vai ter a ideia de que realmente quer fazer isso e que pode fazer isso e acredita que pode fazer. E olha que muitas vezes até chegam, tem esse estalo a partir do próprio apoio dos filhos. Então vamos lá. É claro que eu estou me referindo a situações em que já ficaram mais ou menos estáveis, ou seja, papai ou mamãe já estão mais ou menos gostando da outra pessoa aparentemente está gostando do papai e da mamãe, enfim, já há vontade de levar para casa, de apresentar os filhos, de fazer reuniões de família e etc. Cara, que namoricos eventuais que aconteçam não gera essa confusão toda, podem gerar até se os filhos tomarem conhecimento disso, mas quando a situação começa a ficar mais firme, ou seja, quando o pagode começa a firmar, para usar a linguagem bem carioca aqui dos sambistas, o que acontece? Tanto os filhos ficam querendo um comportamento ou uma adaptação daquela nova, ou daquele novo participante, ou candidato a participante da família, como os pais ficam, como eu já falei, divididos, e a outra parte também quer fazer o possível para ser bem aceita. A outra parte quer demonstrar que está fazendo o papai ou a mamãe feliz, a outra parte quer demonstrar que tem a melhor das boas intenções, a outra parte quer ser amiga dos filhos, a outra parte quer
enfim, se aproximar. E às vezes essa atitude incomoda os filhos, porque eles acham, pô, tá querendo se aproximar aqui, porque, pô, quem tá vendo? Tá meio chata, tá forçando um pouco a barra. Tá... Enfim, é uma confusão tremenda que acontece num número de vezes bastante considerável. Por outro lado, essa outra parte que está entrando também precisa, olha que confusão, precisa que a família dela aceite essa nova pessoa, que é o novo namorado ou namorada que ela está arrumando. E você que está entrando nessa confusão toda, que já está enfrentando a dificuldade de fazer seus filhos aceitarem essa pessoa nova, você também vai ter que fazer um certo esforço para ser aceito do outro lado, da família dela. E depois da família dela, vai ter que também aceitar a sua família. Enfim, é uma confusão tremenda. Tá bom, e aí? Existe uma chance dessas coisas darem certo e funcionarem? Sim, existem. Existe sim. E é claro que tem casos e casos, exemplos de que esses problemas foram superados e as famílias conseguiram se reconstruir de uma maneira bacana. E de uma hora para outra, madrasta que não se dava com enteado ou com enteada passa a gostar da enteada já, enteado passa a gostar de madrasta, de padastro, enfim, tudo começa a se acomodar e as coisas caminham bem. E a mais, às vezes, as coisas não caminham dessa forma e há problemas que podem levar até a ruptura de um relacionamento que poderia ser legal, que estaria começando bem e que poderia evoluir bem, não fosse a intromissão dessas outras partes. Mas olha só, meus amigos e minhas amigas, não há, em hipótese alguma, possibilidade de alguém que quer reconstruir sua vida não enfrentar situações desse tipo. Então, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que, primeiro, a palavrinha mágica e clichê, mas a única que funciona, empatia. Vamos lá. Filhos, tentem se colocar no lugar do papai ou da mamãe e pensarem assim, olha, quem sabe um dia, mesmo eu sendo muito feliz no meu casamento, mesmo eu tudo correndo bem comigo, pode ser que um dia a minha mulher ou meu marido morram. Ou pode ser que por uma razão qualquer possamos nos encher um do outro. E aí eu posso ficar sozinho. E pode ser que isso aconteça quando eu tenha 40, 50, 60 ou até mais, pô. E aí? Eu vou ser obrigado a ficar sozinho? Ah, claro, porque quando o sujeito tem 30 anos, é difícil um sujeito de 30, 35 anos achar que ele vai chegar aos 60 com disposição, tá, para reconstruir a vida dele. É difícil, às vezes, o cara pensar isso. Mas o problema, meu amigo, é que a vida passa. Alguns realmente chegam sem disposição, outros chegam com um pouco mais de disposição. E quando eu falo de disposição, não estou me referindo só a questões de natureza biológica, natureza sexual, estou em disposição no geral. Paciência, saco, vontade de reconstruir. Também não estou dizendo que aqueles que chegam com essa disposição toda vão realmente manter essa disposição por muito tempo. As coisas mudam. De repente alguém chegou com muito gás e daqui a pouco falou, poxa, meu corpo estou de saco cheio. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. A única coisa que não pode acontecer é que a gente não tente se colocar no lugar do outro. Filhos precisam se colocar nos lugares dos pais, se imaginarem na situação deles. Imaginarem que um dia eles podem estar vivendo isso. Imaginar que o fato de você ver um pai ou uma mãe envolvido alegremente num novo relacionamento, se comportando às vezes de uma maneira infantilizada, não significa que isto é ruim. É claro, eu não estou aqui ignorando que existem situações em que há interesses por trás desses envolvimentos. Mas olha, vamos tentar imaginar o seguinte, que papaizinhos e mamãezinhas nem sempre, não necessariamente, são aqueles seres vulneráveis que só vão conseguir traçar um destino bacana para o resto das suas vidas se os filhinhos derem bons conselhos, se os filhinhos aceitarem as suas decisões. Então, esta é uma sugestão que eu faço, empatia. Coloque-se nos lugares dos outros. Papais, mamães, coloquem-se nos lugares dos seus filhos e pensem que, por trás daquelas atitudes, às vezes, de indiferença, de agressiva, né? Agressiva também já não vale muito a gente pensar nisso, né? Porque não tem que ter agressividade nisso, mas aquelas atitudes que sugerem uma certa indiferença, uma certa, um certo desprezo, né? Em relação à pessoa que está com você,
ou então, sabe aquelas coisas é muito comum, né? Quando acontecem coisas desse tipo, as pessoas, quando os protagonistas não estão presentes, né? Os papais e as suas namoradas, as mamães e seus namorados não estão presentes, todo mundo se reúne nas festinhas, nos churrascos, e a ideia é ser o cacete. Porra, mas tu viu o que o papai fez? Papai tá doido, papai tá maluco, pô, tá dançando, pô, tá fazendo isso aqui. Pô, tu viu a mamãe? Caralho, a mamãe, pô, voltou a usar roupa curta, pô, porque tá aí apaixonada. Essas coisas acontecem, isso é normal. Agora, o que não é normal é a gente não se colocar no lugar dos outros. E aí também eu estou dizendo, papais e mamães têm que se colocar no lugar dos filhos também e entender que é normal esse tipo de preocupação. Porque realmente há casos que caminham para uma condição, para um desfecho esquisito, que prejudica muito papai e mamãe que se envolveram demais ou entraram de cabeça numa relação que não era para entrar. Então é normal que os filhos se preocupem também. Agora, como é que isso se resolve bem? Velha e boa empatia e com uma velha e boa conversa. Os filhos têm que manifestar suas apreensões em relação ao que os pais estão pensando em fazer com muito respeito, com muito carinho, com amor, com muito cuidado. E os pais têm que receber também as apreensões dos filhos da mesma forma, com amor, carinho e cuidado. E todas as partes envolvidas nisso, o outro lado também, quem está entrando nessa família, tem que também ter a paciência de entender que os sentimentos que estão passando pela cabeça do parceiro novo e dos filhos dele são normais e aceitáveis. Ele tem que fazer o possível para tentar lidar com isso de uma maneira tranquila e não naquela. Poxa, eu tenho todas as condições de ser muito bem aceita ou muito bem aceito aqui. Se eu não estou é porque eles são muito injustos. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente tem que se desarmar. A gente tem que se desarmar e pensar, olha só, existem coisas que justificam a apreensão de todas as partes envolvidas nesse processo. Portanto, vamos tentar ter tranquilidade de entender cada um a si próprio e aos outros e fazer o possível para que haja uma forma de que as coisas se harmonizem e as condições para que ou os relacionamentos progridam ou acabem, sejam estabelecidas de uma maneira serena. E aí, o que tiver de ser, será. Mas vamos tentar baixar a bola, se colocar no lugar dos outros e tentar dar o tratamento mais pacífico possível a situações desse tipo. Mais importante, filhinhos e filhinhas, não esqueçam e não desconsiderem a possibilidade de no futuro vocês estarem vivendo a mesma situação que seu papai ou sua mamãe estão vivendo agora, tá? E papai, não deixe de entender a posição dos seus filhos e faça um retrocesso aí para se imaginando na posição deles e imaginando o que teria acontecido se fosse você que estivesse vivendo nessa situação, ou seja, se seu papai ou sua mamãe tivesse no passado resolvido chutar o balde e reconstruir suas vidas, como você estaria se portando? Então, se colocar no lugar do outro, tentar ver as coisas pela perspectiva do outro, das outras partes, é a grande solução para que essas coisas caminhem de uma maneira tranquila, para que o que tiver de ser, que seja, mas de uma maneira serena, pacífica e harmoniosa, para que os relacionamentos não se rompam, para que as pessoas não deixem de se amar por causa de fatores que são absolutamente normais, corriqueiros, rotineiros na vida nossa como humanos. Tá bom? Era isso que eu tinha para hoje. Um abraço a todos. Por favor, olha só. Pô, se inscreve no meu canal. Olha só, vocês têm visto meus vídeos. Eu tenho visto que vocês têm visto meus vídeos. Boa parte tem visto meus vídeos até o final. Mas então, curtam esse troço, pô, se inscrevam. Porque isso ajuda o meu canal. Vocês estão me vendo, provavelmente estão gostando de mim, mas não estão se inscrevendo no meu canal. E não estão dando aí uma quantidade de likes que é o que eu gostaria de receber. E isso é importante para que o canal cresça. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo.